Fala pessoal, como estão? Tudo certo? Ó, por aqui tudo ótimo, vibe boa sempre. Bom, vamos lá. Trazendo um tema que por hora é bastante relevante e que mais uma vez foi motivo de notícias mundo afora. É um tema que eu com frequência abro discussões e já me comuniquei, né, sobre esse assunto de várias maneiras e nada mais justo do que falar com ele aqui através desses vídeos que tenho gravado. O tema é sobre doping, sobre o uso de substâncias não permitidas. Então, espero agradar a todos e, na verdade, levantar uma discussão. Aguardo ansiosamente aí pelos comentários, pelas informações adicionais ou pelos questionamentos, né? Acho que é legal quando a gente discute de uma maneira oportuna. Falando especificamente sobre doping ou sobre o uso de substâncias para melhoria do desempenho que atualmente são proibidas, eu preciso voltar um pouco no passado e a história de uso de substâncias para melhoria de desempenho ela é milenar, né? Então, milhares de anos atrás a gente já tem relato de uso de substâncias para melhoria de desempenho em guerras. Então, os guerreiros chineses. Na verdade, a palavra doping ela tem essa denominação por conta da descrição do uso de uma substância, de um líquido, pelos guerreiros Zulus, que usavam um suco à base de uva, que era denominado DOP, e eles tomavam esse líquido para se sentirem mais fortes numa batalha, e por isso que a gente tem esse nome doping, e a gente tem a descrição do uso de efedrina pelos guerreiros chineses há 4.000 anos atrás. Então a história dessas substâncias estimulantes é bem antiga. E dentro do esporte, a gente no século XX teve o início do uso, a gente teve algumas notícias e relatos, e esse uso ele foi indiscriminado, ele acabou culminando com alguns eventos graves, como a morte de alguns atletas, até que lá em 1986, nas Olimpíadas do México, houve uma movimentação do Comitê Olímpico Internacional para tornar proibido o uso de algumas substâncias. E só em 1999 que foi criada uma agência mundial independente denominada WADA. Então, a WADA é uma agência internacional, ela é independente, ela não é governada de uma maneira específica por algum determinado país, ou ela não respeita qualquer questão relacionada a governos nacionais, e sim é uma agência independente que controla o uso de substâncias pelos atletas. E as confederações, ou seja, os países, eles têm as suas agências nacionais. Então, por exemplo, a gente nos Estados Unidos, nós temos a USADA, que inclusive é uma agência que há pouco tempo atrás bombou aí os noticiários, que é um tema que eu vou trazer daqui a pouco. Mas no Brasil a gente tem também uma agência governamental chamada ABCD, que é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que é uma agência signatária da WADA, assim como a USADA assim como várias outras agências são signatárias, ou seja, elas seguem as leis discutidas e definidas pela WADA. E a WADA, anualmente, ela promove a liberação de uma lista, ou ela constrói uma lista das substâncias proibidas que vão acontecer no ano seguinte. Então, mais ali para o final do ano, novembro, dezembro, as autoridades se reúnem, montam essa lista, e aí a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, essa lista ela entra em vigor e é a lista que vai reger os controles de dopagem. Os controles de dopagem ele acontecem de maneira difundida, mundo afora. As testagens elas podem ser tanto feitas pela WADA como pelas agências nacionais. Então, no Brasil, por exemplo, a ABCD ela faz testagens durante os campeonatos nacionais, e nos campeonatos internacionais muitas vezes ou é a WADA ou
à Confederação Internacional da modalidade específica, mas sempre seguindo aí as leis dessa agência internacional, da WADA. E é importante isso ressaltar que além das testagens durante as competições, a gente tem algumas testagens surpresas, né? Então, muitos atletas eles são submetidos a essas testagens em caráter de surpresa. Então, tem alguns atletas aí que eles precisam preencher um diário, eles precisam preencher um calendário para falar para as agências aonde eles estarão num determinado dia, enfim, eles precisam falar todos os dias aonde eles vão estar, porque porventura, a qualquer momento, um agente pode bater no lugar que ele falou que estaria para fazer um teste surpresa. Então essas são as nuances aí dos métodos de testagem. E aí, o que rege essa lista da WADA são 3 grandes princípios. E isso é muito interessante eu falar, porque a gente precisa ter esse conceito muito enraizado e muito bem estabelecido, porque eu vejo muitas pessoas escorregarem quando falam de doping, por conta de não ter o conhecimento da onde vem a determinação dessa lista, né? Então, para uma substância ela entrar na lista, para ela ser considerada uma substância doping, não necessariamente ela só precisa melhorar o desempenho. Não faz sentido isso, mesmo porque a gente tem vários recursos ergogênicos, que essa palavra ergogênico ela se refere a um recurso que melhora o desempenho esportivo. Então a gente tem vários recursos ergogênicos que não são doping. Eu posso citar vários. Por exemplo, o uso de carboidrato, própria água, por exemplo. A água é uma substância ergogênica, né? A gente se hidrata durante a atividade esportiva e a gente tem uma melhoria, ou pelo menos a gente não tem um déficit tão grande do desempenho se a gente se hidrata bem. Carboidrato, por exemplo, a cafeína, que em algum momento já participou da lista, mas hoje em dia não faz parte da lista, betalanina, creatina, tem várias substâncias que classicamente são relacionadas à melhoria do desempenho e não necessariamente são doping. Então, para uma substância ela ser considerada doping, ela tem que ferir uma das 3 principais regras que regem a WADA. A primeira é se a substância ela faz mal à saúde. Então, se uma substância comprovadamente ela tem efeitos deletérios na saúde do indivíduo, ela vai ser considerada doping. Um segundo fator determinante, ou uma segunda regra, é se essa substância não for permitida o uso difundido, ou seja, se essa substância não for possível que qualquer atleta use. Então, se porventura alguma substância ou método seja restrito a um determinado grupo de pessoas, ou seja feita de uma maneira escondida, isso pode ser considerado doping e isso pode configurar entre os principais fatores dessa lista. E o último é ir contra as leis do esporte. E essa regra é muito interessante. Então a gente tem as leis do esporte, né? A gente tem a questão da igualdade, do equilíbrio, enfim, tem várias leis que a gente sabe que são importantes pro fair play, para ser algo igualitário. Então, se algum método ou alguma substância infringir essa regra, ela vai ser considerada doping. E é interessante falar que são só substâncias que são consideradas doping, né? A gente pode ter algum método específico, algum método de manipulação que é considerado doping. Então a gente anualmente tem essa lista e essa lista ela muda, e isso é legal, né? Ao longo dos anos a gente tem a adição de algumas substâncias ou a retirada de outras, né? E aí a gente forma essa lista e essa lista ela é difundida mundialmente e todos os atletas têm acesso. É rápido, simples o acesso, a gente pode entrar no site da WADA, no site da BCD ou em outros sites que tem essas informações e essa lista. E um ponto interessante de falar agora é que o atleta ele é o único responsável por aquilo que ele ingere, aquilo que está disponível para ele. Então, um atleta ele é responsável pela saúde dele
e se ele, porventura, tiver um resultado adverso em uma testagem do doping, da agência de controle, ele vai responder individualmente, e se ele alegar que ele não sabia, que ele foi persuadido, isso, ao invés de contar a favor, inclusive pode contar contra, porque exatamente há uma questão envolvida na responsabilidade do atleta dele saber tudo que ele ingere, tudo que ele escolhe para a sua carreira. Posto essas questões conceituais, eu gostaria de trazer algumas discussões que são aí as atuais, alguns pontos interessantes que inclusive chegaram aos noticiários e motivou eu a gravar esse vídeo atualmente, que é aquela corredora americana que foi pega com o uso de maconha, de THC, ou que testou o resultado adverso do teste dela foi o THC. E aí a gente tem um grupo, um bloco de drogas que são proibidas pela UADA, que são as drogas recreativas. Então, e a maconha se inclui nessa lista, né? O THC se inclui nessa lista, assim como cocaína, anfetamina, ketamina, enfim, várias drogas de uso recreacional, elas estão num grupo que são considerados doping, porque elas são drogas de uso recreativo, e aí elas acabam configurando dentro dessa questão. E por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque quando aconteceu essa notícia, eu vi dois fatores que me chamaram muita atenção. Primeiro, a discussão sobre se a maconha ela traz benefícios para o esporte, por isso ela poderia ser considerada doping. Não é esse o motivo de ser considerado doping. O motivo é exatamente dessa questão da maconha ela ser, óbvio, em muitos países aí ela já foi legalizada, foi descriminalizada, mas para a UADA atualmente a maconha, o THC especificamente, que é uma molécula da maconha, um princípio presente na maconha, ela ainda é considerado doping. E outro ponto interessante é a discussão sobre o uso do CDB, que é uma outra substância presente na maconha, que essa sim, como eu já gravei um vídeo aqui, eu convido vocês todos a assistirem um vídeo sobre o CDB. O CDB é uma substância que tem ganhado bastante notoriedade no meio científico, no meio médico, não só no meio das ciências do esporte, mas nas outras áreas dentro da medicina e das áreas da saúde, como uma substância com grande potencial para uso em várias doenças, para diminuição de sintomas de várias comorbidades, e tem se estudado bastante o uso do CDB para atletas, para a melhoria do rendimento, para principalmente uma aceleração da recuperação, para a melhoria do sono, enfim, para alguns fatores que poderiam influenciar no desempenho. Como eu disse no vídeo anterior, tem estudos bastante animadores, mas ainda a gente não tem nenhum estudo robusto que corrobore, que confirme, que traga dados que a gente bata o martelo, mas tem se estudado bastante. Eu particularmente tenho estudado bastante o CDB e tenho visto resultados bastante animadores. Só que um ponto interessante, um ponto oportuno é trazer essa questão da diferença do CDB para o THC e a maconha em si. Talvez seja 3 pontos interessantes que a gente precisa discutir. O CDB ele é uma substância extraída da maconha e ela deve ser totalmente separada do THC, uma vez que o THC é a substância que ainda é proibida pelo doping, já o CDB não é proibido. Então se o indivíduo ele usar o CDB de uma maneira pura, ele não vai apresentar um efeito adverso no teste, ele pode utilizar, ele pode se beneficiar com isso. Mas atualmente no mercado internacional, no Brasil, ainda não foi regulamentada o uso do THC junto com o CDB, mas tem outras formulações ao redor do mundo que vendem o CDB com um pouco de THC. E aí isso para o atleta é arriscado, a gente não tem um controle específico de o quanto aquilo vai ser absorvido e o quanto aquilo vai ser metabolizado ou vai estar disponível no sangue ou na urina para que seja testado ali no doping
enfim, a gente não tem esse controle, por mais que eu já tenha ouvido algumas pessoas falarem especificamente sobre isso, não é do meu conhecimento, então eu acabo orientando os atletas a tomarem muito cuidado. E, pô, se o CDB ele for extraído de uma maneira pura, acho que tem a sua relevância, mas tomar muito cuidado com essa questão do THC, especificamente nessa atleta, nessa corredora de 100 metros rasos dos Estados Unidos, que, a menina era uma das sensações, das performances mais esperadas nas Olimpíadas, e ela acabou tendo um teste adverso pela usada, e aí ela admitiu o uso da maconha mesmo, especificamente. E aí aqui não cabe a mim entrar em detalhes específicos sobre a minha opinião, eu só estou trazendo a questão que atualmente ela é proibida pela UADA, né? O THC é proibido, então ele não deve ser utilizado. E aí se isso é correto ou não é outra discussão que não cabe aqui. Só queria trazer essa discussão. E por último, por fim, agora falando uma questão pessoal, trazendo a minha opinião sobre alguns comentários. Eu sempre ouço, e isso sempre me traz um pouco de tristeza, as pessoas que falam que essa questão de doping todo atleta usa e não existe atleta profissional que não se dopa e que é uma questão de só saber enganar. Eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque eu trabalho com autoatendimento, eu trabalho com atletas profissionais, e eu sei como é duro, como é a vida, a rotina de um atleta profissional é dura, e não acho justo as pessoas falarem isso, e eu acho muito triste, porque existe o controle, os testes são feitos, e eu confio muito nessa questão da idoneidade dos testes, da idoneidade dessas comissões e dessas agências. Então é fácil falar, né? É fácil apontar o dedo, só que eu acho que as pessoas precisam terem um pouco de humildade, talvez, porque muita gente fala, é impossível, e às vezes alguns atletas, inclusive alguns atletas amadores, falam, pô, eu treino tanto e não consigo desempenhar o que um determinado outro atleta desempenha, certeza que ele está se dopando. Acho que é um pouco de vaidade, um pouco de egocentrismo falar uma coisa dessa, né? Não é porque você não consegue chegar a um determinado desempenho que outras pessoas não consigam. Talvez olhar um pouco para dentro e tentar se encaixar um pouco melhor nos treinos, talvez você tenha uma performance igual ou até melhor que esses indivíduos que está apontando. Óbvio, existem pessoas que tomam decisões erradas e acabam entrando no cerne de usar alguma substância ilegal para a melhoria do desempenho, mas elas estão expostas, elas estão passíveis de serem punidas, de serem testadas e sofrerem as punições, como acontece. Esse exemplo dessa corredora norte-americana é uma delas, né? Uma atleta aí com um expoente muito grande. A gente teve no Brasil há pouco tempo também um nadador que foi testado positivo e era um indivíduo que tinha acabado de pegar o índice olímpico e também sofreu agora as punições. Enfim, isso existe, não é só um teatro, as coisas acontecem. E estou aí à disposição, espero... Nossa, acho que ficou bem longo, mas é legal trazer esses assuntos e espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição, comentem aí, tragam a discussão à tona e tamo junto. Valeu, até mais.